Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, às 8 horas, acontece o Evangelho no Lar aqui, transmitido através do YouTube, e não só através dele, mas lembrando que a Rádio e TV Fraternal está disponível em todas as redes sociais. Então, tem vários motivos aí para seguir, acompanhar. O propósito da Rádio e TV Fraternal é a divulgação do Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Então, consequentemente, sempre haverá algum texto, alguma palestra, alguma orientação que a gente precisa muitas das vezes, a elucidação de uma dúvida, e a gente vai encontrar. Pode ver que aí logo no seu vídeo aparecerá o site da Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br, e além das redes sociais, como eu disse, aqui para quem nos assiste no YouTube, pode ver várias palestras, vários programas. Para quem acessa o site, pode ver vários textos, enfim. É como eu disse, alguma coisa vai fazer sentido, alguma coisa vai ter aquilo que a gente está necessitando ou ouvir ou ler de alguma maneira, além das músicas boas, é claro. Como todas as quartas-feiras, o Evangelho no Lar é o momento que a gente abre não só o nosso coração, mas o nosso lar, aquele momento de reflexão junto do Evangelho de Jesus. E não é um momento onde a gente faz só com a família, mas sim com a família espiritual também, onde a espiritualidade, amigos, nossos mentores, os anjos da guarda, o nome que você queira dar, é um momento que estamos mais intimamente próximos, né? Que é esse momento da reflexão através do Evangelho de Jesus. Então, para você que nos acompanha, faça o seu Evangelho aí, se faz junto com a gente, melhor ainda, os nossos pensamentos convergem no mesmo sentido, nesse sentido de reflexão, de aprimoramento, de evolução, melhoria nossa, melhoria moral. E não se importa se esteja sozinho ou acompanhado, o importante é fazê-lo, essa é a regra. Hoje, para você já ir se preparando aí pegar o seu Evangelho, vai lá para o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos ler ali os itens 1 a 5, injúrias e violências, fazer uma reflexão acerca disso. E não estou sozinho, claro, além de toda a espiritualidade que nos acompanha, estamos aqui da minha amiga Márcia. Olá. Meu amigo Jefferson. Boa noite. E a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema de hoje aqui com eles. Se você também faz o seu comentário, caso queira, quer mandar um nome para colocar no livro das vibrações aqui, que fica aqui na mesa do Evangelho, fique à vontade. O número do WhatsApp vai ser colocado aí também no vídeo para você que nos acompanha pelo YouTube. Ou seja, é o propósito de trabalhar no bem, sempre ajudando o próximo, aquele que precisa, da melhor forma possível. E para começar o nosso Evangelho de hoje, vamos fazer a nossa oração, que eu vou pedir para a Márcia fazer a prece inicial. Sim. Vamos lá? E assim, nesse momento, nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Deus, a Jesus, a Maria, nos ligando a toda a legião do Evangelho e toda a espiritualidade, pedindo para que esse Evangelho seja inspirador, que possamos ter um Evangelho abençoado, onde possamos levar um pouco de paz, de amor e principalmente de aprendizado a todos os lares e a todas as pessoas que se conectam conosco. Que possamos, através das nossas vibrações, também levar um pouco de paz, de amor e de harmonia aos lares, não só aos lares, mas também a qualquer entidade, aos hospitais, às casas de repouso, a todos os lugares que necessitam desse amor. E principalmente, elevando um pouquinho mais o nosso pensamento a todo o nosso planeta, que constantemente passa por tantas guerras e tribulações. Pedimos para que toda a espiritualidade abençoe a todo mundo, a todo esse planeta, levando as energias boas e positivas a todos. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus.
Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 21 a 22. Por essas máximas, Jesus entendeu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem relés, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo ódio e animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito bem. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É assim que Jesus começa nos falando nesse capítulo. E veja a importância dele, que a gente fala tanto em evolução, a gente fala tanto em mundo que se regenera, mundo que está saindo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Aqui a gente vê o sentido disso. O que Jesus quis dizer com bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Possuirão no sentido de tê-la, no sentido de progresso, no sentido de aqueles que são felizes por serem mansos. Quem são os mansos? Mansos são aqueles que entendem a necessidade das coisas materiais aqui da terra, mas não se esquecem da vida espiritual que também existe e caminha paralelo. Ou seja, eles não invertem a ordem, não misturam as coisas da terra com as coisas do céu. Sabem da necessidade da sobrevivência, das coisas materiais para a vida terrena, mas não abandonam a vida espiritual. Ou seja, vislumbram a vida futura. Então tem a fé, tem tudo aquilo que a gente vê no capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem, os bons espíritas, levam aquilo no dia a dia, a justiça divina, a caridade, a lei do amor, a lei divina. É isso que ele está falando. E aí, quando esses que estão prontos a progredir, porque carregam a mansuetude, são mansos de coração, felizes por serem mansos, possuirão a terra, ou seja, a terra vai elevar o nível dela, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ou seja, um mundo melhor. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, porque levam a lei de Deus perante tudo. Levam a lei do amor, levam essa paz dentro dos outros, porque muitas das vezes, dentro de si mesmo, e transmitem aos outros. Porque muitas das vezes, o que a gente vê? A gente rogando, que é natural, a gente pedir mesmo paz para o mundo, como na prece da Márcia. E aí o que acontece? Mas muitas das vezes sou eu o primeiro a guerrear dentro do meu mundo, dentro daquele meu lar doméstico, eu que faço a guerra. Então, aí a gente lembra também da frase de Jesus que eu estou sendo hipócrita. Não adianta eu pedir paz ao mundo se eu estou guerreando dentro do meu lar. Então, essa paz, esse pacífico tem que partir dentro de mim. É lógico que momentos surgirão em qualquer um deles que vai poder tirar essa minha paz, vai tirar essa minha mansuetude, mas eu vou ter o controle e o domínio sobre isso, desses sentimentos. Situações diversas que a todo momento acontecem, uma notícia, um telefonema, alguém que chega, alguém que fala alguma coisa, que pode roubar essa paz de mim, mas eu sou o dono de mim mesmo e tenho que controlar o quê? Os meus pensamentos, esses meus sentimentos, para que eu não jogue fora toda essa paz e, como ele elenca aqui, eu perca a paciência, eu perca a mansuetude, eu deixe de ser dócil, ou seja, afável, e ajo com o quê? Com cólera, com ira, com ódio.
Então é aí que eu vou separando também, como Jesus nos ensinou, separar o joio do trigo, dos sentimentos bons, dos sentimentos ruins, sabendo que aqueles que são bons eu tenho que aprimorar, e aqueles que são ruins eu tenho que cada vez tratá-los de menor importância, ir deixando de lado, relevar muitas situações. E claro, a gente sabe que todo mundo tem problema, mas quem não os tem? Por isso estamos num mundo de provas e expiações, não porque esse seja um motivo para sofrermos, mas sim de aprendizado, de compreensão. E a cada um no seu tempo. E aí, trato aqui esses dois itens do Evangelho. Trago os demais para vocês, o que quiserem comentar, fiquem à vontade para me ajudar também no raciocínio sobre isso, né? Porque a gente falar mansuetude, ser pacífico, ter tranquilidade, é fácil. É fácil. O duro é manter, né? Esse é o nosso desafio, perseverar na mansuetude, na tranquilidade, perseverar nisso, né? Manter a tranquilidade não é fácil. Não só manter, né? Mas praticá-la, né? Que eu coloco muito, porque, como você disse, todo mundo vive situações a todo momento, em qualquer instante você pode ser provocado, vamos dizer assim, né? E aí o que é difícil na gente é nessas provocações a gente conseguir respirar fundo e, vamos dizer assim, não aceitar o que o outro está te entregando. Porque se a gente não aceita, a gente consegue respirar, a gente vai entender também e agir de uma outra maneira. O problema é quando a situação vem de uma agressividade ou de alguma outra maneira e a gente recebe aquilo, né? A gente aceita. E aí a nossa atitude também passa a corresponder de igual para igual. Então, o que eu digo, o difícil é a gente manter essa tranquilidade. É esse que eu acho que é o maior aprendizado da gente, que Jesus diz aqui, e que é difícil para a gente no dia a dia, não é fácil falar. Como você disse, é fácil falar, mas é difícil praticar. É não aceitar e conseguir retornar o contrário, né? Retornar com a calma, com a paciência, entender um pouco mais o outro, ouvir e talvez entender o porquê daquela situação e agir de uma maneira diferente, né? E o dia a dia nosso não é fácil, é difícil, mas é praticando no dia a dia, né? Os amigos falaram muito bem. É exatamente isso, tudo que eu penso também. Porém, neste ambiente controlado onde nós estamos aqui neste momento, é tão bonito e tão fácil a gente refletir sobre todas essas questões e chegar a conclusões tão óbvias que devemos ser e como devemos fazer. Mas nós temos que nos lembrar de que nossa rotina diária é um pouco diferente, né? E por muitas vezes a gente se depara com cenas, situações que acabam mexendo um pouco conosco, porque nós nos envolvemos com a situação, nós nos deixamos envolver. Nós perdemos, de certa forma, o nosso equilíbrio emocional e acabamos nos envolvendo. Isso é natural. Se não fosse assim, nós talvez já estaríamos em outros planetas, vivendo em outros lugares. Acho que é natural. Agora, o grande trabalho, eu acho que o grande exercício é a gente saber passar por estes momentos que vamos passar e continuar passando e conseguir controlar nossas emoções, controlar os nossos sentimentos e pensar de que isso tudo é um treino que tem que ser diário. Muitas vezes no trânsito a gente vê situações, principalmente no trânsito hoje, de violência, porque um não quer levar para casa desaforo. E isso acontece muito na vida. A pessoa ouve uma coisa e não quer levar para casa aquele desaforo. E acaba se esquecendo que a palavra branda acalma o furor. Mas naquele momento de fúria, a gente acaba se envolvendo, retrucando de uma forma grosseira, descortês, como diz aqui o texto, descortês. A gente acaba sendo mal educado e isso gera uma onda que não tem fim. Porque você está de encontro com pessoas também que estão descontroladas, você também perdeu o seu controle, e aquilo vira uma bola de neve que não tem fim. Enquanto um não se encontrar o seu eixo e não se colocar em si e acabar com aquela discussão de alguma forma, tirar aquele sentimento de dentro da gente, isso não vai ter fim. Então, acho que a gente precisa começar dentro de casa. Dentro de casa acontece muito isso, a gente ouve uma palavra, acha que aquilo entrou atravessado no
na nossa mente, a gente já responde grosseiramente, ou responde de forma descortês, né, que eu acho muito bonito sim, essa parte do texto, porque a gente ser cortês é também um treino, você ser educado, cortês, respeitoso, mesmo diante daqueles que não são assim conosco. É muito difícil você tratar as pessoas que não te tratam bem, Sim. que não têm respeito pelo que você pensa, de uma forma diferente do que ele está fazendo conosco. Sim. Eu acho que é um grande treino, né? Sim. Eu acho que é por Isso aí. que você está falando, Jefferson, eu estava lembrando aqui, na sequência, no item 9, por exemplo, eu sei que não é o tema da nossa conversa, mas ele está dentro desse título, né, desse capítulo, é a cólera, exatamente isso. E ele chega a falar, como ele usou um termo aqui descortês, o espírito protetor aqui, ele usa a forma que a gente tem acessos de demência que nos assemelham aos brutos. É exatamente isso que diz. Ou seja, nós nos tornamos inconsequentes. E quem são os inconsequentes? São aqueles que não pensam. Então é exatamente isso. Nós deixamos que a nossa ira, o nosso ódio, tome conta. Mas de onde partiu tudo isso? De mim, pelo descontrole, como você disse. E se você pega no início aqui do item 4, ele fala, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação. E é o que Jesus falou desde o início, em todas as lições do Evangelho, eu identifico assim, em todas as lições do Evangelho, vai estar falando de equilíbrio, de moderação. Por quê? É o que nos falta. A gente se destempera muito fácil. Com muita facilidade. Não é? E aí que a ira, o ódio toma conta e põe tudo para fora, aquela brutalidade que existe. Só que é por um momento desse que aquilo que está ruim piora. Eu só não me dou conta. Só depois. E aí a ira, a cólera, a raiva, a falta, a impaciência, o ser descortês geram-nos o quê, então? Qual é a consequência? Remorso e arrependimento. Inclusive, estarmos preparados para aqueles momentos que nós conseguimos agir dessa forma e você escutar ainda, você tem sangue de barata. Né? É o mais você comum. Você está suportando uma coisa que você é bobo. Isso, é. Né? Você aí que entra o desafio nosso. Aí que entra o desafio, né? De você respirar fundo, conta até 10, água da paciência, como dizia o Chico, sim, põe a água da paciência na boca e segura. Sim, e aqueles momentos que você tem a vontade de responder à altura, tentar realmente ficar calado, né? Sim, que às vezes é a melhor situação. Ficar calado, esperar aquele momento de furor passar e colocar os pensamentos em ordem. Sim. Sim, porque, como eu estava dizendo aqui, que nós trouxemos, porque ele trata de injúrias e violências, trazendo a cólera, que a gente nos tornamos inconsequentes, a gente realmente não pensa. Não, na hora da raiva você se torna praticamente irracional. Irracional. E nos tornando inconsequentes, você não mede consequência no sentido do que, como eu disse, do que está ruim pode piorar. Então, esse é o controle nosso. E como o Gerson falou bem, aqui estamos no momento controlado, mas o dia a dia é constante para colocar, para a gente perseverar o quê? Na fé, né? Acreditar na justiça divina, é tudo que ele vem nos ensinando. Então, o ensino do Evangelho é gradativo. E todo dia você coloca um pouquinho disso, sem perceber, tudo isso acontece no nosso dia a dia. Todo Evangelho, a todo momento acontece. Então, como eu disse, é um telefonema que toca, uma pessoa que chega e você não gosta, que te irrita, e aí, como eu sempre falo, né? É aquele que me irrita? Não, a irritação está onde? A irritação está em gente. Então, e sempre lembrar que palavra dita não volta para trás. E quantas vezes a gente não ouve a frase, antes tivesse me dado um soco a ter dito o que ele me disse, porque me ofendeu muito mais. Com certeza. Então, o poder fere, machuca muito mais. Né? Machuca muito então, mais. A injúria e violência não é só aquela agressão física, mas pode ser uma palavra, né? Então, vai machucando. Não, a palavra, muitas vezes, é muito pior do que a própria agressão. É muito mais difícil você curar uma mágoa, um ressentimento, uma dor, do que um ferimento físico. Isso Sim. Inúmeras vezes. O ferimento físico, simplesmente você passa, cura, cicatrizou, acabou. E nós, como seres humanos, a palavra, você acaba guardando e remoendo aquilo por muito e muito tempo. Sim. É muito mais difícil de você tratar. É muito mais difícil, a gente tem que tomar muito cuidado. É exatamente como Jesus coloca aqui, né? Chama alguém, uma pessoa de louco, e tinha até um hábito de fazer isso, né? Um costume de ser isso e cuspir ao lado como desprezo, desdém, desmerecer o outro, né? Ou seja, humilhar, né? E aí você perde toda a humildade quando coloca-se acima do outro, né? Fazendo essa mas atitude. é que o Jefferson falou, né? Nosso orgulho ainda é alto.
Nosso orgulho ainda Por é isso muito que alto. a moderação que vai se fazer necessária para a gente ir controlando e sabendo o momento certo de agir. E essas leituras nos auxiliam, Sempre. né? A você repensar no que você fez, no que você deve fazer. É claro que amanhã a gente não vai acordar tranquilo e manso, mas pelo menos a gente já está tomando conhecimento, Com né? certeza, isso aí está nos lembrando, né? De repente, se a gente conseguir ficar 20 dias, 15 dias, sem você se envolver com situações que possam te trazer emoções que agridam fisicamente ou emocionalmente, ou com palavras as pessoas, é um bom caminho, né? Nós vamos errar, né? Claro. Nós vamos errar, mas É lógico, e é como Jesus nos disse, nós buscamos a perfeição, então não queira ser perfeito do dia para o outro, é gradativo. de pouco em pouco, né? De pouco em pouco a gente vai aprendendo. É isso aí. E a sua reflexão acerca do tema? O que você reflete sobre os mansos e pacíficos, as injúrias e a violência? Faça a sua reflexão, leia esse capítulo inteiro que ele vai ver quantas verdades do nosso cotidiano não são trazidas aqui através desse texto. Dando sequência ao nosso evangelho, vou pedir para o Jefferson fazer o momento das vibrações e a prece final. Envolvidos nesse ambiente de tanto carinho, com o auxílio desses nossos amigos espirituais que nos intuem, nos auxiliam em nossos pensamentos. Vamos agradecendo a esse momento. Vamos elevando o nosso pensamento a níveis mais altos, aos nossos parceiros espirituais que nos acompanham sempre. Vamos pedir a Jesus segurar as nossas mãos e nos dar forças para podermos compreender cada dia mais um pouco do seu Evangelho. Que em cada lar possa existir a cortesia, o respeito. Que possamos todos ter a palavra branda para com o nosso próximo, mais próximo, para com aqueles que nós nos encontramos no trânsito, para aquele que trabalha conosco. Que possamos todos ter um pouco mais de paciência e tolerância. Que em todos os lares neste momento, onde as pessoas que enviaram seus nomes estão nessa lista, possam ser envolvidas e que recebam tudo aquilo que necessitam neste momento para o seu refazimento físico e espiritual. Possamos também receber a nossa parte desse carinho que temos a certeza que estamos neste momento todos recebendo. E coração, que Jesus nos ensinou, vamos encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos, e assim chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar. Espero que tenha feito a sua reflexão acerca do tema de hoje. Leia o Evangelho, né? Aqui é uma oração para a nossa semana, para a bênção de todos nós, na certeza de que jamais estamos desamparados. E nessa certeza nós nos despedimos com um abraço fraterno a todos aqueles que nos acompanharam e nos acompanham e esperamos revê-los aqui na semana que vem. Um forte abraço e boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.